Amigos, eu tenho hoje uma pregação que tem aquelas pregações que nós mais gostamos, outras que a gente gosta um pouco menos. Porque eu sou um pregador que, se eu puder, eu sempre vou pregar sobre uma coisa mais densa do Espírito, uma coisa mais profunda, uma coisa que nos toca e nos leva para outros lugares celestiais. Só que a palavra que não encarna, a fé que não se materializa em obras, ela é morta. Né? O próprio verbo vivo, Cristo, que durante 4.000 anos, pelo menos, de terra, que era um verbo, se encarnou, se materializou. Então a palavra que cai aos nossos ouvidos, ela precisa se materializar. Ela precisa se tornar viva, prática, uma fé prática, uma fé útil, uma fé eficaz, uma fé que gera em nós posicionamento. Então é uma palavra que vai tanger caráter espiritual, mas ela vai tocar em muitos aspectos práticos da nossa vida. Que a maioria de nós erra mais nos aspectos práticos até do que talvez nos espirituais. Talvez alguns de nós não faltem no culto, alguns de nós ore, alguns de nós, são fiéis no dízimo, na oferta, somos fiéis no GC, na célula, somos pessoas sérias com relação à palavra de Deus, lemos a palavra, mas talvez a gente negligencie na hora de perdoar alguém, talvez a gente negligencie na hora de administrar nosso dinheiro. Se toda hora minha conta fica no vermelho, alguma coisa está errada. Ou eu tenho que ganhar mais, ou eu tenho que gastar menos. Isso é óbvio. Isso não é fé. Isso é sabedoria. Em alguns casos até inteligência. É necessário que nós consigamos lidar melhor com o dinheiro. Não adianta só nós dizimarmos, ofertarmos, se não buscamos aprender a cuidar bem dos nossos recursos. Então, eu acredito muito que essa palavra vai ligar a fé que nós temos, as coisas espirituais que nós temos, mas também vai nos conectar à prática dos dias. Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Quantos aqui trouxeram sua maravilhosa Bíblia de papel, que nós somos fã nessa igreja, aleluia, glória a Deus. Se você não trouxe, não se sinta mal, mas a Bíblia de papel ela é mais legal do que o celular. Então você que está com a Bíblia de papel, abre em Gênesis capítulo 1. Você que não trouxe, abre também no seu celular, coloque no modo avião para você voar aí, em nome de Jesus aí. Coloque no modo avião, mas abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E caso você não tenha nem no celular ainda também, não tenha nem o 3G para baixar a Bíblia, os nossos irmãos vão colocar aqui também. Mas é mais legal você ler a sua Bíblia junto comigo aí. Gênesis capítulo 1, leia junto porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Se você não ler junto, fica menos divertido. Fala no versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Repita comigo, esse foi o primeiro dia. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Repita comigo, esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Verso 13. Passaram-se a tarde e a manhã,
Esse foi o terceiro dia. Repita comigo. Esse foi o terceiro dia. Verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia de noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. O maior para governar o dia, ou seja, o sol, e o menor para governar a noite, ou seja, a lua. Fez também as estrelas. Verso 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se assim a tarde e a manhã. Repita comigo. Esse foi o quarto dia. Verso 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Repita comigo. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, versículo 24: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, tudo que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Repita comigo. Esse foi o sexto dia. Assim acaba o primeiro capítulo da Bíblia. A história começa aí. Talvez alguns aqui cansaram de ler. Talvez alguns aqui cansaram de me ouvir. Talvez alguns aqui cansaram de falar. E esse foi o primeiro dia. Esse foi. Você cansou rápido. Porque se você cansou só de ler, ouvir e falar, imagina Deus também na hora de fazer. Tanto que no versículo seguinte, no capítulo 2, logo ao findar os 6 dias do capítulo 1, ele fala assim no versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Verso 2, no sétimo dia, repita comigo, sétimo dia. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Repita comigo, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se Deus descansou no sétimo dia, agora eu vou beber a minha água. Sabe o que esses versículos nos mostram? Uma coisa muito doida. Há poucos dias atrás, poucas semanas ou meses, teve um hype em um assunto, né? O povo é muito de hype, é muito de movimento, é muito o que está na moda falar, o que todo mundo está falando.
E uma das coisas que mais todo mundo estava falando era sobre a escala 6x1. Era um tema polêmico. Muita gente levantando bandeira. E outros já se aproveitando. Pô, um 4x3 armava, hein? Um 3x4, então, meu Deus. 3 trabalho, 4 folga. E muitas pessoas contra essa bandeira, contra esse modo de viver, esse modus operandi, 6x1 e tal. Mas, meu amigo, sabe o que isso nos mostra, para a infelicidade de muitos? Que quem inventou o 6x1 foi Deus. E assim eu termino a palavra. Deus abençoe. Se você tweetou, se você fez alguma coisa na internet criticando o 6x1, é a hora de você pedir desculpa para Deus. Porque quem inventou esse negócio de 6x1 foi Deus, cara. Deus inventou trabalhar 6 dias e descansar um dia. Agora, existem muitas questões que abrangem o nosso estilo de vida. O pecado que há no corpo nos leva à preguiça, nos leva ao ativismo. Uns trabalham demais e não querem parar. Eu estava falando com meu terapeuta, meu psicólogo, né, que graças a Deus nós temos um cuidado no corpo, na alma e no espírito aqui também, pregamos muito isso. Estava conversando com ele e falou, cara, esse tempo da igreja, esses desafios, eu nunca cuidei de uma igreja que tinha um prédio, cara, agora tem parafuso para pôr na parede da igreja. Agora tem que resolver aquilo, isso, outro, tem conta para pagar, umas coisas diferentes. Meu Deus, nunca cheguei nessa fase, mano. O que eu estou fazendo? Mas o negócio está me gerando um sentimento, assim, um êxtase, que eu estou me sentindo mais vivo, cara. Eu estou numa pegada. Ele falou, cara, que legal. Eu falei, pois é. Ele falou, você tem que só saber a hora que descansar também, né? Eu falei, mano, eu estou igual um doido. A galera que está nos grupos que eu faço parte está tudo doida. Cada grupo eu estou toda hora. E, mano, e vem umas coisas que Deus vem falando no meu coração. E umas ideias. Eu vou mandando. E Deus fala, eu mando. E, cara, eu estou toda hora aqui conectado, coração vibrante. Falei, mano. Ele falou assim, Brisa, quem já acostumou a viver algum dia na adrenalina, você já trabalhou em alta performance. Cara, isso é adrenalina. Quem pira nisso, vicia nisso. Adrenalina. Por isso que muitas pessoas, muitos trabalhadores, têm a dificuldade de amar a vida comum do lar. De amar um rolê com a família. Porque que adrenalina há num parque? No Ibirapuera ou no parque do seu bairro? No meu bairro tem um parque chamado Parque do Cordeiro. Pofrético. É Parque do Cordeiro. A gente vai lá, um parquinho gostosinho, pequenininho, um parque público. As crianças piram. Cara, que adrenalina que tem naquilo. A não ser que você arrume uma treta com alguém. A não ser que você ache um flamenguista lá. Perdão, os flamenguistas, eu te amo. É que, né? Enfim. Mas, as pessoas que acostumam a trabalhar em alta performance, em alta adrenalina, têm uma dificuldade absurda de descansar. Tem uma dificuldade absurda de contemplar a esposa, o marido, os filhos, a casa, de ler sua Bíblia de papel. Eu convido você essa semana, todo dia, antes de ler a Bíblia, dá uma cheirada na Bíblia. Até o cheiro dela é ungido. Sabe, a relação com a vida, ela é muito extremista, ela é muito polarizada. Uns estão com a adrenalina lá no alto e não conseguem parar. Outros descobriram o prazer do descanso, o prazer de jogar um videogame, o prazer de não fazer nada, o prazer de ficar rolando lá, a dopamina explosiva no Instagram. E qualquer oportunidade que tem, você quer descansar. Descansa todo momento. Então existe um descompensar. E eu creio que Deus, uma das curas que Ele tem que trazer para os nossos dias, ainda mais a cidade que mais descansa mal e mais trabalha, que é São Paulo. Todo mundo aqui está sonhando em descansar, sonhando com férias, sonhando com o interior. Onde eu nasci, mano, Taubaté, todo mundo sonhando com Taubaté, mano. Você me arrumou uma Taubaté, você nem ser Londres, é Taubaté, Brisão, Taubaté me arma.
Eu esqueço que aqui em São Paulo a galera não fala arma, né? Que lá é coisa de taubatiana, é coisa de caipira. É que lá tudo é armor. Eu não sei explicar o que é armor. Foi bom? É bom. É bom, é da hora. Armor. Armor, tipo, nossa, armor, hein? O Khaled equalizou o som aqui, ficou muito bom. Pô, armor, cara. Muito... Enfim, né? Um dia vocês entendem. Ou eu paro de falar mesmo. Mas, muitos aqui sonhando com férias. Agora, fala pra mim uma coisa. Quantas vezes a gente foi para as férias e precisava depois de umas férias das férias? Você volta mais cansado do que você estava. Você acha que vai voltar mais calmo, volta mais bravo, mais injuriado, desgastado. Alguma coisa está errada. Ou a gente está trabalhando errado, ou a gente está descansando errado. Não pode ser. Não pode viver nesse nível de expectativa de umas férias que nunca acontece. Mano, eu já conheci pessoas que foram para países lindos aqui da América do Sul, Europa, América do Norte, foram para lugares lindos do Brasil. E, cara, não resolveu nada. E eu não estou aqui falando contra passear, mas eu acho que existem coisas erradas na nossa forma de enxergar isso. E eu creio que Deus quer ajustar a nossa escala 6x1. Repita comigo, Deus quer ajustar a nossa escala 6x1. Até porque se foi Ele que inventou, Ele que nos ajude agora, né? Deus, pelo amor de Deus, igual a Thali fala, né? Deus, pelo amor de Deus. Mas o tema dessa palavra é escala 6x1. Abra comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Vai dizer assim: Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo capítulo 31, pula aí. Para o capítulo 31, do mesmo Êxodo que você estava no capítulo 20, agora 31, versículo 12. Disse ainda o Senhor a Moisés, mais uma vez ele fala a Moisés, no mesmo livro: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho... Amigos, tem alguém conversando aí que peço para você, por favor, se for uma criancinha, tá tudo bem, mas se for algum marmanjo, eu sei que é só criança, né? Então, aleluia. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito. Versículo 15. Mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Amigos, aqui é Deus transferindo para o seu povo, porque Deus, ele não nos manda fazer o que ele não faz. Tanto que, antes dele falar para nós darmos a vida por ele, ele deu a vida por nós. Nós somos a imagem e semelhança dele.
Então, antes de ele falar para nós guardarmos um dia para descansarmos, ele descansou. E Deus precisava descansar? Não, Deus não cansa. Deus é eterno, onipotente. O bicho é brabo. Deus é bruto, nosso papai é sanguinal. Quem conhece, conhece, né? Nosso papai é incrível. Por que ele descansou? Porque Deus é um Deus didático. Ele sabe que o ser humano, ele aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Você quer ver uma coisa? Se você já conhece, vem comigo, só porque você é meu amigo. Mas todo mundo aqui, levanta comigo aqui agora, o polegar, levanta aqui. Você que já conheceu, levantou o polegar, você não foi meu amigo. A grande verdade é que quando eu fiz isso, ninguém da igreja sabia. Quase todo mundo levantou o dedo que eu levantei. Porque o ser humano, ele aprende muito mais pelo que ele vê do que pelo que ele ouve. É muito mais pelo exemplo. Aquilo que nós ouvimos é bom, mas o exemplo, ele arrasta, como dizem os brabos. O exemplo, ele nos gera. Então Deus deu exemplo de descansar e nos pediu descanso. Agora nós temos como desafio entender o que é descansar. Para alguns aqui, descansar é voltar a orar. Para alguns aqui, descansar é voltar a ler a Bíblia. Para alguns aqui, descansar é fazer um passeio. Aqui mesmo, em São Paulo. Ontem, 2 casais de irmãos foram lá em casa. Aí, falei para um deles assim, mano, vai no mercado, se puder. Compra lá, que depois a gente racha e faz o Pix. Vai lá e compra umas linguiças, pão e queijo ralado. Queijo mussarela ralado. Vamos acender a churrasqueira e fazer um choripan. Falou, tá, churrasqueira, compra carne também? Falei, não, só isso. Aí ele foi lá e ficou mandando foto da carne para mim. Tá barato, hein? Falei, não, eu falei que é choripan. Aí eu vou chegar outra carne, um preço mais barato. Tá barato. Falei, não, meu amigo, hoje não é churrasco, hoje é o choripan. Rolezinho low cost, baixo custo. Você vai pirar. Chegou lá, 2,5 kg de linguiça, a gente abriu as linguiças, jogou tudo para dentro de um tupperware, aquela linguiça moída de dentro daquele negócio que eu não sei o que é direito, e nem quero saber. Se eu souber, talvez eu não queira comer. Mano, enfim, abrimos ali, um pegou já, fatiou o pão, já perdeu uns 2 pão mal cortados, mas deu certo depois, aprendeu. Aí depois foi ali, a gente catou, colocou o queijo, depois colocou aquela coisa, eu não sei nem como chamar aquele negócio de linguiça. Aquela coisa ali, moída ali. Colocou a linguiça ali no pão, já tacou na churrasqueira, brasa firme, brasa forte, igual fala o irmão lá. Brasa forte, tacou na churrasqueira ali. Aí os primeiros ficou cru. Falou, opa, peraí. Deu errado. Eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos pôr mais queijo e diminuir a linguiça. Vamos fazer uma camada fina de linguiça e mais queijo. Aí vai ficar suculento e não vai ficar cru. É claro que os homens comeram os crus e eu não estou nem aí. Comi. Deus cura, né? Em nome de Jesus, né? Deus me guarde. Mas deu certo. Porque se eu deixasse assar mais é porque perdeu o pão. Eu não estava querendo perder nada naquele dia. A gente foi e, cara, comemos muito ali o choripan. Foi muito bom. Mano, no fim, 3 famílias ali, deu 60 conto por família. Falei, meu Deus, que maravilhoso. O paulistano tem que aprender a fazer rolê entre amigos de baixo custo. Agora, a maioria de nós tem preguiça ou vergonha ou alguma coisa de chamar alguém para casa. Meu amigo, aprenda a chamar as pessoas na sua casa. Ou aprenda a se oferecer para ir na casa das pessoas. Eu já virei aqui e fiz isso. Falei, mano, eu vou na sua casa. Quando? Aprenda. O GC é muito bom para você começar a ter essa intimidade. Se você não tem intimidade com ninguém, comece a ir no GC. Vem servir nos ministérios com a gente, vem ajudar a gente a construir essa casa. Tenho certeza que em pouco tempo você vai ter coragem de falar para alguém. Agora, tudo tem que ser numa cafeteria cara. Tudo tem que ser num rolê. Isso é muito bom também. Estamos na terra do rolê da hora. Mas, se o dinheiro vira uma questão para a gente descansar, é terrível. Aí a gente vai e economiza vários rolês assim, para que de repente agora, quarta-feira foi dia dos professores. Eu nunca tive folga no dia dos professores. Eu não sei o que acontece. Feriado.
folga, é feriado. Eu nunca tive feriado Dia dos Professores. Na minha época não tinha isso. A gente ia lá no Dia dos Professores mesmo. Na escola da Thalissa e do Theo, teve feriado no Dia dos Professores. Eles não foram na aula. Descobri de manhã que eles não iam na aula. Eu falei, nossa, que doido, não vou na aula. Então vamos fazer alguma coisa. Eu tinha uma reunião pela manhã, desmarquei. Eu estou igual a milhão aqui no prédio, resolvendo um monte de coisa. Os últimos 15 dias assim, eu não estou conseguindo parar para fazer nada, a não ser pensar aqui. Não consegui nem ir na academia, que eu tinha começado aí antes disso acontecer. Aí tem um grupo de ginásio aqui, um grupo da galera que malha. Ginásio é bom, né? Que o grupo chama gym, né? Mas, mano... Taubatiano é fogo, né? Eu tô aprendendo, velho. Aí tem um grupo dos caras da academia, os caras, se você não vai uma semana na academia, os caras te limam do grupo, te tira de lá. Tiraram o pastor do grupo, mano. Nem vou dizer que foi o Khaled que fez isso. Cortou eu, mano. Tirou eu mais 3 do grupo lá. Só a misericórdia de Deus para eu lá de novo. Falei, amigos, não tem figas para pastor que está começando um prédio? Não tem figas, não tem Alê. Não deu certo. Mas no meio dessa correria eu falei, mano, eu preciso descansar com a minha família. E uma coisa muito boa, a gente economiza para que algum dia a gente possa fazer algo mais gostosinho. A gente foi naquele restaurante do Bob Esponja, plena quarta-feira ali, domingou na quarta-feira, né? Pastor não tem domingo, né? Fomos lá na quarta-feira, tem um tempo lá. Foi muito gostoso, muito legal. Descobrimos que nem é tão caro, foi muito divertido, cara. Tivemos um tempo em família, depois a gente saiu dali, andamos 15 minutos a pé, porque tem uma sorveteria lá perto. Já tinha pago um estacionamento, não ia pagar outro. Falei, vou a pé ali mesmo, tá tudo certo. Tem que aprender a viver, é assim que funciona. Fomos lá e tal, divertido, andamos lá numa avenidona. O Theo viu uns carros muito doidos lá dentro de umas lojas, umas oficinas mecânicas, uns carrão assim. Tinha uma Ferrari, ele já entrou lá dentro. Falei, mano, falava pra você, acho que nem na Disney ele ficar tão feliz. Ele viu ali, falou, papai, falei, vamos entrar ali dentro pra ver? Vamos. Já tirei uma foto dele na frente da Ferrari. Falei, vem, filho, vamos embora. Então batendo passando vergonha em São Paulo, né, velho? Mas São Paulo ninguém passa vergonha, né? Porque ninguém tá nem aí pra nada. O povo anda pelado, ninguém tá nem aí pra nada, né? É uma terra boa pra passar vergonha. Mas você passa, daqui a pouco tem alguém fazendo um vídeo, algum blogueiro, algum lugar, né? Toda hora. Mas tivemos o nosso tempo. Passamos ali manhã, tarde, noite. E foi um baita descanso. Um baita descanso de família. E o que é o seu descanso? Talvez você está almejando ter 10 mil na conta para descansar, ou 50 mil, ou sei lá o quê, um visto. Cara, Deus ele não condicionou o descanso a um padrão. Ele falou, descansa. Só que a gente tem o desafio de saber, mano, qual é o descanso que eu preciso hoje? Eu garanto para você que férias pode ser o seu descanso, mas na maioria das vezes não é as férias a questão. Porque você volta a trabalhar depois mais cansado. Eu digo para você, se você descansa e volta para trabalhar pesado, ou você está descansando mal, ou você está trabalhando errado. Porque o descanso deveria te preparar para você voltar mais forte, com mais sangue nos olhos. O descanso deveria ser ali um respiro, eu volto com tudo, volto entregando tudo, volto feliz, volto fazendo. Porém, será que nós temos negligenciado o descanso? Negligenciado, talvez, um tempo com a família, um tempo com amigos, um tempo entre irmãos? Será que temos feito isso ali, mas não conseguimos abandonar o celular? Maldito seja esse negócio aqui, né? Que terrível, cara. Eu não sei se é a marca da besta, mas eu sei que é a marca do besta. Porque todo mundo que fica usando isso aqui fica meio besta. Eu sou um deles. Você fica ali, o negócio vai te sugando. É terrível. O que tem nos atrapalhado de descansar? Nós somos corpo, alma e espírito. Talvez o que está faltando para você descansar, pastor Brisa, é ir para a academia, cuidar do corpo. Vamos lá, alguém a ler. Em nome de Jesus. Avivamento, amanhã eu estou lá. Para onde? Não tem mais grupo? Você me limou? É só porque eu estou pregando, né? Mas talvez o que você precisa para descansar é cuidar do corpo. Talvez o que precisa para descansar é ir num psicólogo, cuidar da alma, entender, ajustar aí as emoções.
melhorar seu repertório emocional. Vamos lá, alguém? Caraca, velho, eu tô quase um psicólogo. Eu tenho um dom de aprender por osmose, mano. Eu fui com a Larissa pregar num culto de casais lá, ela falou que o primeiro momento do culto, ela falou, mas você estava parecendo um psicólogo, você não é psicólogo, mano. Para de falar igual psicólogo, velho. Eu fico vendo o meu psicólogo falar, eu fico falando igual ele. Eu sou terrível. Cara, cada um de nós tem um desafio. Se descansar fosse fácil, repita comigo, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. A gente fica querendo uma igreja que faz barulho, e cara, muito legal, olha esse ambiente que estava aqui na adoração agora há pouco, que especial. A gente fica querendo uma igreja que faz aqui, nossa sala das crianças, e digo mais, nós não fizemos isso essa semana porque melhoramos o projeto, ficou mais incrível ainda, trouxe várias mentes pensantes. O projeto caiu no nosso colo hoje de manhã e amanhã começa a obra aqui. Aleluia, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Lá em cima vai ter 2 salas do Poeminhas menores, uma sala gigante de culto do Poeminhas, que vai dar para rolar culto simultâneo com o nosso, vai ser acústico, vai ser muito legal. E vai ter culto no Influa lá, vamos lá, Influeiros. Vai ter o Bereanos lá, vamos lá, Bereanos. E muito mais coisas, vai ter ensaio do louvor, vem ensaiar aqui, mano. Eu te passo depois o valor da hora. São Paulo, né, velho, não dá pra fazer nada de graça aqui, né, você tá ligado? Você sabe como é que funciona, né? Já tô pegando o flow aqui da cidade. Mas vai ter lá um lounge lindo, vai ser muito especial. Semana que vem começa, quem sabe se já der para colocar crianças lá na sala, a gente já coloca algumas na semana que vem. Mas provavelmente aí em poucas semanas vai estar tudo lindo lá. Mas cara, a gente pensa, pô, quando uma igreja tiver um prédio, pô, aleluia. Isso aqui foi maravilhoso, foi um presente de Deus para nós, um mimo de Deus para nós. Mas, e na quarta-feira? Na quarta-feira, o que vai fazer mais a diferença na sua vida não é a altura que a igreja cantou no domingo. Não é se tem sala das crianças a igreja, não é se tem um prédio. Você não vai no dia da prova, cansado, ser sustentado por lembrar, o Poeminhas. Imagina, você está na bad, angustiado, e vai lembrar que tem sala das crianças. Não vai acontecer nada. Agora, sabe o que vai fazer a diferença na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta? O seu descanso. Aonde você repousa a sua alma, seu espírito? Aonde você repousa o seu corpo? Aonde você se coloca num lugar aonde você relaxa, aquieta as vozes. O sábado você vai ver que Deus era rigoroso, mano, não vai fazer nada. E eu não estou aqui querendo inventar um dia que Deus lá na frente, depois do Novo Testamento, já tirou isso de um dia. A gente não vai se tornar adventista. E nem estou falando que eles são maus. Glória a Deus pela vida deles. Quem dera a gente, conhecendo a verdade, que não há um dia, soubesse descansar igual eles sabem, ainda aguardando um dia. Quem dera a gente aprendesse com eles. Mas existe um repouso para a nossa alma, um lugar de refrigério, um lugar de renovo, um lugar onde o Espírito nos renova, um lugar onde a comunhão nos renova, um lugar onde uma boa cadeira, um bom café, vamos lá alguém, nos renova. Quando isso tiver no combo, uma viagem para um lugar legal, aleluia. Mas imagine, a escala é 6:1, meu amigo. Não é 11:12. Não é férias. A escala de descanso é 6:1. Ou seja, se você vai vivendo sua semana sem saber o seu descanso do espírito, da alma, do corpo, o lugar onde você descansa, repousa, e não há desculpa. Dá para encontrar um tempo, dá para encontrar um lugar. Não custa muito descansar se você quiser descansar. Se você vai acumulando cansaço, sobrecarga, em algum momento a conta vai chegar. Sua família vai sentir, sua fé vai sentir. Você começa a não entender por que você não está conseguindo queimar mais, chorar mais a presença de Deus. Você começa a achar que é porque você está desviado, está perdido, o coração está duro.
Mas é porque você não sabe descansar. Você não sabe se colocar numa condição de um filho que é cuidado. Olha que doido. Lá em Levíticos 25, abra comigo, por favor. Levíticos 25, no versículo 1 ao 5. Vai falar sobre o ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, versículo 2 de Levíticos 25, diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que cresce por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não são podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Imagina só, Deus nos leva para uma terra. Ele fala para a gente, durante 6 anos, plantem e colham. Plantem e colham. Mas no 7º ano, não plantem e não colham. A terra descansa. Esses dias atrás eu falei com um advogado. Ele tem um cliente que ele estava querendo processar ou entender formas legais dele mudar o rumo em uma das terras que ele cuidava. Era um fazendeiro, um dono de fazendas. E aquele rolê em que você, eu não sei dizer, não é aloca, quando você pega a renda. Ele arrenda a terra de um povo para fazer suas fazendas, seu plantio. Uma das terras que ele arrendou era de um adventista. Olha que doido essa história. Isso é agora, está acontecendo nesse momento. Uma das terras que ele arrendou é de um adventista. E o cara arrenda, mas no contrato ele coloca que das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas, acho que é esse horário mesmo, né? Se eu estiver enganando. Mas 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de sábado, não pode ter maquinário na terra, não pode acontecer nada na terra. Ele falou, cara, eu preciso encontrar uma forma legal de convencer ele. Falei, você tem mais alguma terra que é assim? Não. Todas as outras eu trabalho todo dia, cara. Tiro o melhor da terra. Aí ele falou assim, pô, cara, você já tentou conversar? Já, cara. É inegociável. A terra descansa no sábado. É inegociável. É uma luta de anos já, que eu não estou conseguindo resolver isso. Mas, cara, imagina, faz a conta de quanto eu tiro por dia naquela terra. Olha quanto eu tiro por dia. Olha quantos dias eu perco no ano se eu colocar mais um dia. Olha os valores que eu vou perder, que eu estou ganhando, que eu estou perdendo, que eu quero ganhar. Aí ele falou, aí o advogado é cristão também. E ele fez uma pergunta só para saber. Se comparar essa terra do adventista com as outras terras, qual é a que produz mais? Aí o cara travou assim. Ele falou, é a terra do adventista. Falou, então. Falei, mas é por isso mesmo que eu quero usar mais ela. Falou assim, mas você já parou para pensar que ela produz mais que as outras? Porque ela descansa? Ele falou, caraca, mano. Deixa quieto esse processo aí. Acho que eu que tenho que ser processado. Sabe, é muito doido porque esse mandamento de Deus, Israel não cumpriu na terra prometida, de guardar o 7º ano. Não cumpriu. Foram séculos, centenas de anos, 420 anos, 490 anos, sem guardar um ano. Deus pediu a cada 6 anos, vocês vão guardar 1 ano da terra. Nunca Israel cumpriu isso, nunca. 490 anos depois, Israel vai para o exílio da Babilônia, que dura 70 anos. E se você for pegar ali os laços da palavra, você percebe que Deus requeriu de Israel os anos que eles não descansaram a terra.
Porque cada ano, se você pegar cada ano que deveria ter descansado, uns 490 anos, vai dar 70 anos. Deus exilou Israel. Por que Deus permite que a gente tenha um burnout? Por que Deus permite que a gente tenha um BO? Porque Ele fala, se você não quer descansar, por amor, por entender que eu quero te ensinar, eu vou te puxar para um lugar onde você vai parar. Meu amigo, melhor do que ser parado por Deus, é viver conforme Ele nos ensina. Vamos lá alguém. E mais uma vez eu digo, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Agora, não é apenas descansar. Talvez está todo mundo aqui agora, já vendo avião aqui, os caras já estão sonhando aqui. Talvez tenha dinheiro na conta, né? Esse dinheirinho guardado, esse dinheiro que você estava querendo fazer fundo de reserva já quer usar, né? O brasileiro é fogo, né? Amor, estava querendo fazer um fundo de reserva, vamos curtir a vida. Vamos para o Batubão. Lá em Taubaté, o Batubão, aqui é o quê? Guarujá, um AP no Guarujá, né? Lá não é o Batubão, lá é Batubão. Enfim. Mas, meu amigo, os 7 dias que Deus nos deu para viver para Ele, um deles é descanso. E 6 é trabalho. Não adianta querer fazer diferente. Todo mundo aqui sonha. Eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. E, cara, isso é bom. Se você tem lá, né, investimentos que gerem recursos que você não precisa estar presente, cara, ok. Mas todo mundo sonhando em não trabalhar. Todo mundo aqui acha que só vive quando está fora do trabalho. Ou a maioria de nós. Ou se você é um cara adrenalizado, adrenalizou, como falou o profeta lá. Se você é um cara adrenalizado, você talvez só viva quando está no trabalho. Mas existe um estudo social que eu li uma vez, que o ser humano, ele dividiu o trabalho de vida, desde a era industrial. Até a era industrial, ninguém sonhava em aposentar. Ninguém sonhava com o final de semana. Não tinha essa idolatria. Eu estava até brincando com alguém esses dias, que desde criança, as escolas ensinam a gente a idolatrar a sexta-feira. Meu filho pira que chega a sexta-feira. Porque é o dia do brinquedo. Por que não põe o dia do brinquedo na segunda? Ele, papai, é sexta-feira. Falei, mano de Deus, já tá criando um monstrinho, velho. Ele, papai, os meus amigos levam carta Pokémon. Aí esses dias ele comprou as cartinhas Pokémon, ele voltou sem elas. Papai, eles pegaram minhas cartas Pokémon. Nunca assistiu Pokémon. Nem é digno. Eu assisti tudo e não tive cartinhas Pokémon. É digno de revolta, mas eu estou tratando isso no meu psicólogo. Tá tudo bem. Nunca assisti um episódio. Só sabe quem é o Pikachu por causa de um ursinho de pelúcia, mano. Não, aí não. Mas eu prefiro Dragon Ball Z, né? Vamos lá, alguém, né? Yes, né? Alguns aqui entenderam. Se você não gosta de desenho, me perdoa. Vamos voltar para a Bíblia que é mais legal. Mas, uma coisa que nós temos que entender, a era industrial, ela causou algo ali, um efeito social, uma mudança de antes e depois muito forte. Porque dentro da indústria você não podia ter relação. Se você namorasse com alguém lá, você era mandado embora, ou a menina era mandada embora, ou o cara. Marido e mulher não podia ser contratado. Não podia haver afeto. Não podia ter celular. Não tinha celular na época, ninguém. Enfim. Você entrava dentro de um casulo, aonde eles deixavam bem claro, a sua vida é lá fora, aqui dentro é trabalho. Desde então, o ser humano separou vida e trabalho. Aí trabalhar é um fardo, trabalhar é um peso. Aí todo mundo sonha com o final de semana. Todo mundo sonha com as férias. Todo mundo sonha com a aposentadoria. E se você tem aposentadoria pelo FGTS, só por Deus você está sonhando com isso, então. Tá difícil sonhar com isso. Tomara que Deus guarde sua aposentadoria, mas existe um desequilíbrio. Nós somos uma geração, enquanto você está ali ralando, está ali
trabalhando. Aí alguém posta na academia 1h. Um incircunciso já manda, horário de herdeiro. Pô, mas se não vai, me tira do grupo. Se vão uma hora, horário de herdeiro. Nunca tá bom. Sempre cheio de raiva no coração. Aí eu já mando, é herdeiro mesmo. A Bíblia fala que eu sou co-herdeiro com Cristo, então é herdeiro mesmo. Aleluia. Já vira o jogo, já vai na Bíblia. Quem está trabalhando tem raiva de quem não está. Aí você fica desempregado e fica igual louco atrás de trabalho. Falta da nossa parte com Deus, com a vida, nos resolvermos. Com o 6x1. A gente precisa se resolver com a vida. Estar bem conectado, com um pensamento correto, com uma mentalidade correta. Veja só o que fala em Gênesis capítulo 3, 19. Não precisa abrir esse por enquanto. Vai dizer assim: com o suor do teu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Ou seja, você vai ralar até virar pó de novo. Resumindo, você nasceu do pó, e ao pó volta. Você vai viver do que você trabalha. Ou seja, trabalho, meu amigo. Trabalho. É 6x1 a escala, meu amigo. Não há TikTok que vai falar que não é, tá aqui, ó. É trabalho. É do suor do rosto. É mandar ver. É fazer. De verdade. Em 1 Tessalonicenses, agora sim, abra comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Primeira Tessalonicenses 4, 11 ao 12. Melhor dizendo, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Repita comigo, trabalhar com as próprias mãos. Meu amigo, se você tem recursos de vir dinheiro de forma que não precisa você trabalhar, investimentos, cara, a Bíblia fala para você ainda trabalhar com as próprias mãos, fazer alguma coisa. Cada um cuide dos seus próprios negócios e trabalhe com as próprias mãos, como nós o instruímos. Paulo dizendo, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Talvez alguém aqui que é muito trabalhador não esteja vendo sentido nessa palavra. Mas, meu amigo, se você trabalha e o seu trabalho não gera vida em você, na sua família, está errado. Se você trabalha com base em raiva, ódio, está errado. Se você trabalha sem gosto, sem entender que trabalhar é por 2 motivos, segundo esse texto: para que nós vivamos de forma decente, segundo aos olhos dos outros, e que nós não dependamos de ninguém. Cara, existem algumas máximas que vão entrando no nosso coração para ferir protocolos bíblicos. Por exemplo, não importa o que pensam de mim. Biblicamente importa sim. Sabe qual é o nome disso biblicamente? Testemunho. A sua vida é uma carta aberta. A palavra fala. Você pode pegar aí e lacrar. Não importa o que pensam de mim. Não importa. Importa sim. Se você quer acreditar nesse livro, aqui fala que você carrega um testemunho que é a sua vida. Você manifesta algo. Você manifesta o que crê. Ou o que não crê. Trabalhar de uma forma correta, zelosa, se esforçando para ter os negócios, se esforçando para trabalhar com as próprias mãos. Se você é um empresário, aleluia, cara. Você tem pessoas trabalhando por você, mas não deixe de pôr as suas mãos. Mexer. Agora, aqui também fala que além do testemunho que é o trabalho gera, ainda tem a ver com o fato de não depender de ninguém. É muito doido essas cartas que acontecem aqui, porque lá no início da igreja de Atos, todo mundo pega o que tem e dá. Aí depois, em vários momentos, os apóstolos começam a confrontar o povo para trabalhar.
A igreja é muito doida desde lá no começo, mano. Imagina, mano, Jesus foi embora, estamos aqui, velho. Jesus foi embora, vamos pegar tudo e dar, mano. Ele morreu por nós. Daqui a pouco passou um mês e ele não voltou. Passou 2 meses e ele não voltou. Passou 1 ano e ele não voltou. Aí os caras, mano, acho que eles têm que voltar a trabalhar, tá? Ele não voltou ainda. Não volta a trabalhar, mano. Agora, o serviço, o trabalho, nós atrelamos ele ao que nos dá dinheiro, ao que nos dá apenas o salário. E isso é uma parte significativa do nosso trabalho. Mas o trabalho que nós fazemos pela igreja também é um trabalho. As pessoas, cara, a gente tem uma folga maravilhosa. A gente busca que todos os ministérios tenham uma escala folgada, onde você sirva pelo menos um culto sim, um culto não, se der. Alguns servem 1 vez por mês. Cara, mas biblicamente falando, você deveria servir 6 cultos para folgar 1. Quase isso. E eu não estou querendo mudar a escala. Mas é todo mundo querendo descansar. E pouca gente querendo trabalhar. Isso gera peso. O fato de eu não responder gera peso em você. O fato de você não responder gera peso em mim e outras pessoas. Aqui fala para que nós não dependamos de ninguém. O Alê fez aqui o ofertório, falando do que Deus ministrou no coração dele. Cara, todo mundo aqui tem que trabalhar por essa obra para que você não dependa de mim. A sua vida espiritual não depende de mim. Nós precisamos entender o trabalho, o serviço que temos que fazer pela igreja. O que nós temos que fazer? Cara, para que você esteja aqui, ontem veio uma equipe aqui e limpou. Agora nós temos um time de limpeza, um ministério de limpeza. Já são quantas pessoas? 13 pessoas. Ih, vamos ter que entrar. Por favor, mais um agora, 14. Por favor, alguém levanta a mão, 14. 14 agora, aleluia. Tem 14 pessoas. É brincadeira, meus amigos. Em nome de Jesus. Já põe ela no grupo, não perde não, hein? Alguém teve que limpar os banheiros. Semana passada a porta do banheiro não fechava direito. Eu falei, cara, solta um pouquinho a porta, porque tá ficando meio duro pra galera fechar. Só que a gente tinha colocado uma vedação, porque não, se eu colocar uma parede aqui, não dá pra pôr cadeira aqui. Então a porta do banheiro tá ali, e você tá aqui, tá tudo certo, é o que tem. Jesus fez isso. Então eu falei, mano, veda, porque de repente se alguém soltar um pum lá dentro, não dá pra ouvir. Aquele que não faz pum, que atira o primeiro pum. Mano, vai que, né? Então a gente vedou bonitinho para não vazar som ali. Só que o cara, quando ele soltou ali, nosso irmão, começou a vazar um pouco de som. Eu falei, cara, vai ter que mexer. Aí mexeu, agora tá durinho de novo, mas sabe, quando tiver meio duro para você fechar, lembra que você pode fazer o que você quiser lá dentro, que vai estar tudo certo. Irmãos fizeram isso. Agora a gente tem um grupo de zeladores da Poema São Paulo. Tem 5 homens brabos aí que falam, você sabe fazer tudo que eu não sei. Trocar uma lâmpada. Eu sou uma ofensa. Os amigos meus vão em casa me ajudar. Eu falo, mano, como que eu te ajudo? Eles falam com a sua ausência. Eu sou péssimo para essas coisas. Eu tentei já, cara. Eu pego para arrumar uma coisa, eu pioro aquilo. Com a mão é fogo, cara. Esses negócios de arrumar, esses detalhes. Tem uns caras que tem um dom, né? O MacGyver, o famoso MacGyver. Fizemos um grupo lá dos MacGyver. Para que você possa estar sentado, meu amigo, uma galera que ontem ficou horas com um barbante alinhando as cadeiras aqui. Você tem noção, mano, que quando eu dependo das pessoas, eu estou sendo um peso. Agora, enquanto todos nós estamos trabalhando, o nosso trabalho na terra não é apenas profissional, é também ministerial. E ministério fala daquilo que a gente faz dentro da igreja. Jesus, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Na verdade, os historiadores falam que na verdade ele era um pedreiro, porque ele fazia casa, ele era construtor. E as casas eram de pedra. Só que como quem traduziu a Bíblia primeiro foi os americanos, e as casas são de madeira, transformou Deus em um carpinteiro. E esse é o som do pedreiro batendo a porta. Seria o certo. Mas está tudo bem, carpinteiro já ficou mais legal, né? Mas Jesus era um pedreiro. Construtor de casas de pedra. Era o que Jesus era.
Mas ele também estava na sinagoga. Ele também estava nas mesas, nos GCs da época, na reunião. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo. Eu trabalho no meu trabalho, eu trabalho em casa, eu trabalho na igreja. O meu serviço. Olha o que Paulo vai dizer para os irmãos que não trabalhava na igreja, não fazia as coisas na vida e na igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Fala comigo assim, meu Deus. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Fala comigo, ociosos. Em nome de Jesus, não é aqui o nosso caso. Vamos lá, alguém. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tem uns irmãos, mano, que não serve e quer ficar falando. Está na Bíblia. Meu Deus. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que o Brisa, não sei o quê. Vai no Bereanos, aprende a Bíblia e vem pregar aqui para a gente melhorar. Em nome de Jesus. Vamos lá, alguém. Não trabalha, ocioso. Mano, se você tem tempo de se intrometer na vida alheia, é porque você está ocioso. Não dá tempo para quem está no corre, mano. Não dá. Não dá, mano. É muito tempo que a galera tem. Versículo 12. Mano, de verdade. Isso não é uma regra. Mas os irmãos que mais estão com o coração peludo na igreja, quase sempre são os que menos estão trabalhando. Lá também é assim? Não é via de regra. A Bíblia fala que se você está ocioso, meu amigo, coisa boa não é. Coisa boa não há de ser. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Repita comigo, nunca se cansem de fazer o bem. A gente não pode cansar de fazer o que tem que fazer, cara. Não dá. A gente tem que se entregar, cara. A gente tem que fazer o que Jesus quer que faça. Agora, olha que pesado isso. Versículo 14. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, não apenas nesses versículos que eu li, mas tudo que ele fala na carta, depois você lê lá, 2 Tessalonicenses, mas também isso que eu acabei de falar, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele, contudo não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Você tem noção que aqui nasceu o cancelamento? Aí a galera me cancelou. Mano, será que você deu trabalho? Ou estava trabalhando? Vamos todo mundo fazer essa pergunta para si mesmo. Fala assim, será que eu dou trabalho? Ou será que eu trabalho? Normalmente quem não está trabalhando não está dando trabalho. Para a família, para a igreja, para a família, para o cônjuge. Cara, está na Bíblia. Vocês têm noção que fala, mano, se vocês estão ensinando essas paradas, repito, não tem a ver apenas com o que eu li de Tessalonicenses. Tem mais coisas que ele ensina lá que agora não dá tempo de ver. Mas tá isso aqui também. Quem não responder essas coisas, mano, cancela para ele se sentir envergonhado. Tira ele do rolê. Mano, a igreja não é uma igreja de pessoas mimizentas, frufru, me cancelaram, amigo. Se te cancelou, se envergonha logo e volta. Porém, não é tornar, como ele diz, a pessoa inimigo. É amar como irmão. Não é desejando mal. Não, mano, deixa eu dar um cut, é um castigo. Castiguinho, não é banco não, aqui não tem banco. Porque aqui é uma igreja tão boa, mano, que você manda os caras pro banco e a galera celebra. A Poema é muito doida. Na Poema, mano, nossa, irmão, sabático de Deus na minha vida. Nunca vi igreja assim, velho. Banco aqui não dá pra punir. Pra punir tem que pôr pra ministrar. É loucura isso.
Agora, apenas escute esses versículos de Provérbios. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Se na sua profissão você mais fala do que trabalha, você está caminhando para a pobreza, segundo a Bíblia. Se na igreja você mais fala do que faz, mais promete do que cumpre, espiritualmente, ministerialmente, você está caminhando para uma pobreza espiritual e ministerial. Aqui está escrito, Provérbios 18, 9. Olha isso aqui. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Cara, olha que doido isso. Se na sua casa, no seu trabalho lá, cuidado da sua casa, seus filhos, cônjuge, pais, ou na igreja, sua profissão, se você é relaxado, a palavra fala que você tem a mesma capacidade destrutiva de um destruidor. Imagina entrar aqui um lobo, mano. Um lobo, assim, um homem, um gadareno, dominado por um demônio, fazendo uma baderna aqui, destruindo tudo. Você tem noção que a Bíblia coloca no mesmo lugar do destruidor o relaxado? Fala comigo assim, meu Deus, está aqui. A mesma pessoa que na sua empresa, no seu trabalho, destruiria aquele lugar, é o que fazemos quando fazemos de forma relaxada. De forma qualquer. Na igreja, a mesma pessoa que entraria aqui destruiria tudo isso aqui. É o que fazemos quando fazemos isso aqui de forma relaxada. Pela família, casamento dá trabalho. A manutenção do amor do casal dá trabalho. Você tem que fazer, dar os pulos para renovar aquilo. Se eu cuido do meu casamento de forma relaxada, eu estou destruindo o meu casamento. Se eu cuido dos meus filhos de forma relaxada, a hora que ela está relaxando, eu vou puxar a orelha dela e falo, mano, atenção aqui. Na hora que eu estou relaxando, ela puxa e fala, ó, você perdeu a Tata nessa aqui, tem que resolver. Nós temos que vencer esse desejo de ficar relaxado. Meu amigo, o relaxamento é um dia. O corre é 6. É 6 para 1. Se a gente mais descansa do que trabalha, está errado. Está ruim. Está equivocado. Agora, abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Fala assim. Façam tudo sem queixas. Meu Deus, aí pegou. Nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Repita comigo, por favor. Existe um esforço inútil. Então talvez você estava aqui, trabalhador, serve pra caramba a igreja, trabalha pra caramba em casa, trabalha pra caramba, se sentindo o cara. Mas existe um tipo de gente que pode fazer tudo. Trabalhar 40 por 1, 364 por 1. Mas a Bíblia nos fala que, se nós somos aqueles que faz com queixas, faz com discussão, a gente não vai ser puro e irrepreensível, filhos de Deus inculpáveis. No seu trabalho, na nossa igreja, nós temos que começar a trabalhar de verdade e de forma pura, inculpável, irrepreensível, não como a geração corrompida e depravada, mas abandonando toda a queixa, abandonando toda a questão que nos quebra. Meu amigo, eu repito, estou caminhando para finalizar, não perca agora o que Deus está fazendo aqui, porque se tem uma cidade do Brasil, que isso aqui pode salvar a vida de muitos, é essa cidade aqui, é São Paulo. Eu falei que eu gosto mais de umas coisas, todo mundo quer ver anjo voando, mas ninguém quer estar na segunda-feira. E esse texto aqui, eu sei que está falando da sua segunda, da sua terça, do seu dia menos legal, mas a Bíblia também trata disso, cara. Tem várias palavras da palavra que fala. Agora, mais um texto de Provérbios, Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto,
e ter alimento de sobra. Não ame o sono, mas acorda, vai para cima. Agora, aquele versículo que fala Deus ajuda quem cedo madruga, não existe esse versículo, tá? Aqui o que a Bíblia instrui é não ame o sono. Você que quer um dia para dormir o dia inteiro, pode ser que Deus te dê isso. Mas o nosso maior desafio não é querer um dia para dormir o dia inteiro. É querer entender como viver para Deus o 6x1. Como trabalhar, como me entregar na igreja, na família, no trabalho, nessa vida doida de São Paulo, sem distração, sem sonolência, sem queixas, sem discussões, trabalhar de forma pura, irrepreensível, não me esforçando inutilmente. A Bíblia fala, mas não ame dormir. Porém, a mesma Bíblia vai dizer em Salmo 127, 2, é inútil trabalhar tanto. Ou seja, você que trabalha 36 horas por dia, a Bíblia diz, é inútil, não adianta. Não adianta, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Cara, existe uma vida em que as coisas se equalizam no espírito. A Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de paz, poder e equilíbrio, moderação. O Espírito pode nos ajudar. Eu não estou te dando aqui uma cartilha, Deus, família, ministério, trabalho, isso pode funcionar. Mas melhor do que seguir uma cartilha é ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos lá alguém, cara. Nós precisamos orar e entender como viver o 6x1 para Deus. Porque senão as coisas vão passar. A gente teve agora um boom aqui, a mudança de prédio, todo mundo está animado. Mas se você não aprende a trabalhar de verdade, com saúde, trabalhar de uma forma certa, precisa, e não aprende a descansar de forma efetiva, quem só ama dormir empobrece, mas quem só trabalha também adoece. Por quê, Brisa? Repita comigo, trabalhar é me esforçar. E descansar é confiar. Trabalhar 6 e descansar 1 é eu me esforçar, confiando. Confiar, me esforçando. Vamos lá alguém, cara. Não depende de você, mas Deus quer que você responda. É 6-1. Somente assim, daqui a um ano, a gente vai estar queimando mais. Ou então a gente vai esperar o quê? A próxima conferência? A próxima mudança de prédio para vir um fogo novo? Taca fogo no seu 6x1. Vamos lá alguém, cara. Vamos abandonar toda a injuriação, todo o cansaço. Vamos aprender a descansar de forma verdadeira, bíblica, saudável. E também trabalhar de forma verdadeira. Não adianta a gente querer uma vida que descansa mais do que trabalha, não é bíblico. Quem sabe lá no Novos Céus e Nova Terra isso aconteça, já que não vai ter choro e ranger de dente, acho que vai ter um 6x1 invertido, talvez. Mas tem alguns que têm tanta preguiça que quando fala na Bíblia que vai ficar 24 horas cantando santo, já não quer ir. É santo, santo, santo o dia inteiro. Não quero não, mano. Mas pelo amor de Deus, cara, vamos lá alguém, mano. Você percebe que, mano, tem uma parada muito doida. Quando a gente está cantando aqui, é gostoso. Mas, mano, olha que a presença de Deus toma a sala, porque você sabe quando toma. Você está ligado. Porque Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em qualquer ambiente. É diferente de Deus mostrar que está ali, e Ele está ali. Tem momentos que Deus mostra que está aqui. E você viu ali, em um momento da adoração, Deus veio e mostrou que estava aqui. Mano, você podia estar cansado de cantar. Você não fica mais. Você é renovado. Você fala, cara, imagina com uma gota do céu, quando Deus derrama, a gente já não consegue parar de cantar. Imagine lá, na plena presença do Deus Altíssimo. Alguém está entendendo o que eu estou falando, cara? Trabalho
cansativo é uma questão de você colocar o coração no lugar certo. E você ser viciado em descansar, viciado em preguiça, é uma questão de colocar o seu coração no lugar certo. Nós não amamos o 6 e nem amamos o 1. Não amamos trabalhar e nem amamos descansar. Mas o que nós amamos é o nosso Deus. E nem todo dia ele se manifesta, mas todo dia ele está lá. E quando ele se manifesta, ele faz o 6 por 1 valer a pena. Vamos lá alguém, cara? Em nome de Jesus, cara. Concluindo aqui, meus amigos. Em Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você tem noção que quando esse verso fala, ele não convida os desocupados, ele não convida os dorminhocos, ele não convida os ociosos, ele fala, mano, você que está fazendo pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos irmãos, pela igreja, você que está cansado, porque só cansa quem trabalha, só cansa quem está no corre. Você que está cansado e sobrecarregado, se você está fazendo, se você está cumprindo os 6, se esforçando, tentando, servindo na igreja, servindo no seu trabalho, servindo na sua... Se você está fazendo, se você cumpre os 6, o 7º dia não é mais um sábado, mas é uma pessoa, sou eu. Vem para mim, porque para quem está trabalhando, eu vou dar descanso. Alguém está entendendo? Às vezes a gente lê esse texto e pensa cansado e sobrecarregado no estágio de injuriado. Meu amigo, só está injuriado quem não está fazendo. Cansaço bíblico, a Bíblia vai dizer quem está desanimado precisa ser reanimado. Quem está desanimado não precisa de descanso, precisa de reânimo. Quem está morto precisa ser ressuscitado. Quem que tem que descansar? Quem que vai viver o sabático com ele, essa presença no seu quarto, no nosso culto? É quem está cansado. E biblicamente quem está cansado é quem trabalha. Não é quem está injuriado. Quem está injuriado precisa ser purificado. A gente lê esse texto e fala, ai, eu estou cansado da igreja. Não, você está ferido e não deixa a igreja te curar. Ai, Deus, eu não aguento mais. Então receba um renovo de Deus. Mas esse texto só vive quem vive os 6. Venham a mim. Nunca mais ler esse texto vai ser igual para nós. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vocês que estão trabalhando, se esforçando, tentando. Venha, porque agora o sábado não é mais o dia. Eu sou o sábado. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele vai pegar o nosso jugo e nosso fardo, mas ele não vai nos dar as férias, ele vai dar o jugo e o fardo dele. Ele não tira o jugo e o fardo e nos dá um skate. Ele não tira o jugo e o fardo e nos dá uma prancha de surf. Ele não tira o jugo e o fardo e nos dá um ticket para a gente ir para a Disney. Pode ser bom, skate, surf, Disney. Mas a palavra fala, meu amigo, eu vou pegar de vocês o jugo de vocês e o fardo de vocês, mas eu vou dar o meu. Porque daqui a pouco vocês vão precisar do 7º dia comigo de novo aqui. E para que vocês descansem em mim, vocês precisam estar cansados. Vocês precisam estar fazendo. Mas para você não ser um cara que confia na sua própria força, como Israel durante 490 anos, ficou com medo de faltar, de deixar a terra descansar. Eu vou fazer com que você descanse em mim, para que sempre você se lembre que eu faço
aos meus enquanto dormem. Quem descansa, confia. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Quantos aqui recebem essa palavra em nome de Jesus?